Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país. Com a doce e perfeita paz do Senhor, oremos todos pela nossa nação. Querido Deus, nosso Pai, adorado seja o teu nome. Tua bondade e a tua misericórdia são a causa de não sermos consumidos. Te agradecemos pelo privilégio de sermos brasileiros. Continue abençoando, Senhor, a nossa nação, que as tuas mãos permaneça estendida, dando direção ao dirigente desta nação, presidente, abençoando o Senhor com toda sorte de bênção, de sabedoria, de orientação, conduz para a glória do teu nome. Abençoe, Senhor, este homem que levantaste para conduzir esta nação. A tua orientação de Deus é muito bem-vinda. Guarda, Senhor, a cada estado da confederação. Estende a tua mão poderosa para conduzir todos os dirigentes, preparando as nossas vidas, Senhor, também para marcharmos firme, servindo a Ti na beleza da Tua santidade, aproveitando a oportunidade que tem nos concedido para anunciar a Jesus nos quatro cantos desta nação. Levanta a Tua igreja cheia do Teu Espírito e da Tua palavra, que os governantes possam olhar para a Tua igreja e vê-la como testemunha do Senhor, dando exemplo, Senhor, segundo a Tua palavra. Prospere esta nação, atenda o nosso clamor, Senhor, repreenda todo dado inflamado do maligno, desfaça todos os planos do inimigo, no nome soberano de Jesus Cristo, jogue por terra toda a força do mal, que muitas vezes quer levar a esperança da nossa nação abaixo, mas a tua palavra prevalece para sempre. Amado do nosso coração, ponha tudo em ordem, Senhor, pois para ti nada é ajudar, tanto ao forte como ao fraco. Ajuda a nossa nação a caminhar, abençoa os empresários, Senhor, abre as portas e a cada um deles dê sabedoria, Senhor, que tudo seja para a glória do teu nome. Nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Toda vez que tenho a oportunidade de meditar no livro de Atos dos Apóstolos, me encho de muito gozo e de muita alegria, ter a certeza absoluta de que o nosso Deus é muito mais do que nós possamos pensar e imaginar. Quando vejo e escuto uma avalanche de bombardeio de pessoas falando com respeito à igreja do Senhor Jesus, dizendo que a igreja está sendo perseguida por isto ou por aquilo, há uma perseguição por causa de A, de B ou de C, ou por causa de algumas atitudes que, enfim, são tomadas. Eu não olho desta forma, eu procuro olhar o que diz a Bíblia. Então, se há um tema apropriado para trazer esta palavra aos irmãos, para a meditação de todos que me ouvem, todos, porque eu tenho
pessoas não evangélicas me ouvindo, me acompanhando, e isso não é de agora, é de bons, desde que começamos a ministrar a palavra aqui nesta rede, bem antes desta pandemia, e louvo ao Senhor, porque os irmãos sabem que eu nunca fui adepto arraigado por redes sociais, e até hoje estou ministrando por necessidade, mas eu gosto é da presença dos irmãos, mas isso está chegando a hora e a Santa Ceia nós estaremos aqui. Também deixando bem claro que desde desta pandemia que eu não parei, eu acho que eu tripliquei o trabalho. Estava aqui conversando com os irmãos e dizendo que estou em pé porque o Senhor é bom, mas tem hora que parece se empurrar e eu caio. A exaustão, mas feliz porque estamos trabalhando. E nesse tempo eu procurei me dedicar muito mais ao ensinamento da palavra, a ponto de receber conselhos de pastores amigo meu para diminuir um pouco, porque eu estava muito embalado. E eu só diminuí porque eu tinha outras coisas para resolver. E graças a Deus estamos resolvendo e vai dar certo, para depois que tudo passar eu tirar um bom tempo para descansar um pouco o corpo e a mente e continuar, porque é um prazer ser chamado por Deus para a ministração de sua palavra. Não há coisa melhor do que ser chamado por Deus para ministrar sua palavra, viver a sua palavra, porque também ser chamado e não aplicar a palavra para si é um prejuízo irreparável. Então, louvo a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado de aplicar a sua palavra em minha vida e entender que Deus é soberano e que tem o domínio de todas as coisas nas suas mãos. Logo, seria, se for colocar um tema nesta mensagem, seria esse. Não há para Deus não existe nenhuma perseguição que seja um impedimento para Deus operar. Pelo contrário, toda perseguição que Deus permite a sua igreja passar é porque Deus tem um alvo, Deus tem um objetivo. E não adianta orar para não ser perseguido, porque se Deus traçou um caminho para a igreja ser perseguida, ela vai ser perseguida. Queira alguém ou não, queira os homens ou não. Toda perseguição vem para um ajustamento de uma prestações de conta, vem para que Deus faça cumprir a sua palavra na terra, e nós vamos entrar aqui em um texto bíblico de uma perseguição, porém a perseguição houve, na perseguição fizeram nessa perseguição um conchavo, nesse conchavo houve morte, nessa morte a igreja espalhou-se na terra, o evangelho chegou até a nós. Quando Deus vê a sua igreja bem confortável, satisfeita, e etc, e etc, e etc, então Deus promove alguma coisa para mover esta igreja e ela começar a tomar ânimo. Então, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, vamos para o versículo 19 e o versículo 20. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia,
não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Verso 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Bom, primeiro o texto está falando de uma perseguição, e todos conhecem, leitores da palavra de Deus, conhecem dessa perseguição que houve na igreja em Jerusalém, e a questão foi levada para o Sinédrio, e eles estão lá discutindo, e quem está tramando, traçando, discutindo o assunto é um jovem com muita força e com muita capacidade, conhecedor da lei, muito determinado, chamado Saulo de Tarso. E este foi quem programou toda a artimanha da perseguição, porque havia Paulo, conhecedor da lei, mas tinha um jovem chamado Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus. E um homem, quando está cheio do Espírito Santo, porque foi chamado por Deus primeiro para Deus encher e segundo para fazer a obra de Deus. O que mais incomoda a muita gente não é o que você tem, é você ser cheio do Espírito Santo. Porque tudo que você faz e tudo que você fala, você é bem sucedido porque você não faz sozinho e não fala sozinho, você fala com o Espírito Santo de Deus. Então, há uma perseguição com isto, e houve uma perseguição, e o fim foi: apedrejaram Estevão, e após a sua morte, a igreja espalhou-se, porque crente tem muitos crentes que têm muito medo de morrer. Eu costumo até dizer que os que têm medo de morrer é porque não têm segurança, não têm a certeza absoluta da sua salvação. Então eles espalharam-se por causa daquela avalanche depois a morte de Estevão. E o que eu vejo nesse texto é que Deus não interviu. Primeiro, Deus deixou Estevão morrer apedrejado. O Senhor apareceu a Estevão. Não teve ninguém para defender Estevão. Estevão era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, e estava fazendo a obra de Deus. Houve uma perseguição e ele foi morto por causa desta perseguição. A igreja espalhou-se, os apóstolos ficam em Jerusalém. E alguns deles que espalharam-se, por que Deus, e o ponto crucial é aqui, por que Deus permitiu esta perseguição? Veja o versículo 20. O que é que diz o versículo 20? Depois de Estevão ter morrido. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, alguns crentes de Chipre e de Cirene, os quais entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Porque antes a igreja estava só em Jerusalém, e há muitos anos ela estava em Jerusalém, só pregando para os judeus. Daqui a pouco, o que era que ia dizerem dessa igreja? Chamá-la de seita. Mas o Senhor não queria que o evangelho ficasse só em Jerusalém, só aos judeus. Era do plano de Deus, está no coração de Deus, que o evangelho avançasse, fosse mais adiante.
Estes homens, quando lá chegaram, a Bíblia se explica, diz que eles anunciaram aos gregos, aos gentios, a outros que ali estavam, o evangelho do Senhor Jesus. Que mais? E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Aqui está a prova que não é uma perseguição na minha vida, na sua vida e na igreja, que vai tirar a mão de Deus de nos abençoar. Mesmo debaixo de perseguição, se nós estivermos firmes, confiando no Senhor, lembre-se que nós não estamos aqui para sermos aplaudidos. É o que a igreja de hoje gosta, deseja e quer. E é o que alguma liderança estão pregando, falando, desejando e querendo. Vai cair na bancarrota, porque já estão caindo. Nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para pregarmos o evangelho. Quando olhamos para a igreja de hoje e a igreja dos apóstolos, estamos longe do que era aquela igreja. Primeiro, ela é uma igreja chamada, vocacionada, cheia do Espírito, dirigida pelo Espírito. Com eles não havia competição, com eles, quando havia alguma coisa, nem assim abalava as estruturas da igreja. Porque uma igreja cheia do Espírito é uma igreja diferenciada. Ela é uma igreja amada, ela é uma igreja amável entre si. Ela, mesmo sendo perseguida, mas entre si ela é amável. Ela não tinha irmão acusando um ao outro. Ela não tinha irmãos falando mal um do outro. Ela era uma igreja unida, era uma igreja unânime. Ela era uma igreja que crescia, e a gente pode ver isso lá no início, em Atos 2, quando a Bíblia diz que era uma igreja que ela era perseverante na doutrina, na oração, na comunhão e no partir do pão. Uma bela igreja. Para que incomodar e mexer com a igreja que ela é perseverante na oração, perseverante na comunhão, perseverante no partir do pão e perseverante na oração? Se ela é perseverante nestas três qualidades, é uma igreja admirável, é uma igreja boa. E para que passar por perseguição? As perseguições vêm para que nós abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, para ouvir o que é que Deus está de fato querendo de nós. Porque no longo desses anos, o que nós estamos vendo é competição. Quem pode mais? Quem manda mais? Quem tem mais? Aprendizados de algumas pessoas, a estratégia como crescer. A igreja que tem o Espírito Santo, ela não precisa de estratégia humana, porque crescer com as estratégias humanas é uma inchação, porque ela cresce, mas na medida que cresce se divide. Na medida que cresce, competem entre si, desune-se entre si, é um querendo aparecer, é um querendo ser mais que o outro. Isto quando não levanta-se alguém para querer matar o outro espiritualmente. Isso demonstra e mostra a todos nós uma igreja vazia da ação do Espírito Santo. A igreja que ela é dirigida pelo Espírito, ouve o Espírito, anda pelo Espírito, ela é uma igreja
perseguida, mas unânime, unida. Ela é uma igreja perseguida, mas não tem medo, porque entre si existe amor. E é o amor que nos faz vencer. É o amor que nós temos um para com o outro, que dá testemunho à nossa família, aonde nós chegamos, quem de fato somos nós. Quem é você, crente? Em casa, no comércio, onde trabalha e em sua família. Nós vivemos hoje um tempo de destruição, de desfacelamento da família, e pessoas que se dizem conhecedor da palavra, estudiosos da palavra, que muitas vezes cria mensagens elaborantes, muito bonita, muito bem feita, para que chame a atenção de quem ouve, mas nós não fomos chamados para ser ator. Nós não somos artistas, nós somos ministros da palavra do Senhor. Nós não precisamos de artifício. A igreja não precisa de estratégia. A igreja precisa de encher-se da palavra, santificar-se na palavra, encher-se do Espírito, andar conforme a palavra, para que ela venha a ser o que diz lá em Cantares de Salomão, que ela é como a lua que tem a sua beleza. Todos sabem que a lua não tem luz própria, pois a luz da lua é captada do sol, e aqui nós podemos dizer, nós não temos luz própria, a nossa luz vem de Cristo Jesus, e a Bíblia diz que a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quando nós estamos em treva, a palavra de Deus é luz que ilumina, que clareia onde tem treva, mostra o tudo, traz tudo à tona, a poderosa palavra de Deus. A palavra de Deus é tão luz que está trazendo tudo que está oculto, trazendo aqueles que viviam de uma forma hipócrita, fingida, enganando e sendo enganado a si próprio. Então Deus está trazendo tudo à tona. Nós estamos vivendo este tempo, pois a Bíblia diz assim: nada fica oculto que ao seu tempo não seja revelado. O tempo que nós estamos vivendo é tempo de revelações de Deus, é Deus trazendo à tona, mostrando àqueles que achavam que eram, que podiam fazer, dizer o que bem quer e entende, achando que todo o tempo ia viver no seu engano, enganando. Mas chegou o tempo em que Deus está levantando os que não são para confundir os que são, porque os que pensavam que eram, os que pensavam que faziam, os que pensavam que tinham tal capacidade, Deus está trazendo um novo tempo para mostrar a esta gente arrogante e soberba que Deus tem gente melhor que você e que todos aqueles que se achar grande coisa. Eu tenho sempre dito aqui nas mensagens, Deus, para a sua obra, tem gente melhor que eu e do que você. Nós não somos melhores. Deus tem sempre pessoas melhores que nós para usar e fazer a sua obra. E esse é o tempo que essa gente vai ter que olhar e vai ter que ver Deus usar pessoas que não são, pessoas que nunca foram vistas, pessoas que nunca foram ouvidas, e Deus vai levantar cheios do Espírito, cheio da palavra, compromissado com a palavra, bombardeando o inferno, assustando a terra
e os homens vendo a glória em que Deus quer revelar ao mundo a sua igreja. A igreja, ela tem que ser um exemplo. Os homens têm que olhar para a igreja e ver ela como o sol, como a lua, como estrela. Os homens têm que olhar para ela e ver como está escrito na palavra, como exército com bandeira, terrível, aterrorizando o inferno. É assim que Deus quer a sua igreja. Deus não quer a igreja metida e afundada no lixo que empurraram a igreja, que colocaram a igreja. Nós estamos vivendo um grande momento, e um movimento que nós estamos vendo e vamos ver aí que está chegando agora, em que vamos ver muito crente envolvido nesta podridão, dizendo que estão entrando para fazer alguma coisa ou para defender a igreja. A igreja não precisa de homens para defender ela. A igreja tem o seu dono e o seu dono é Jesus, está sentado no trono inabalável. Jesus não se canta, nem fica encantado e nem admirado com os aplausos que dão à sua igreja. Também ele não admira as perseguições à sua igreja. Ele tem um projeto, e o projeto de Deus é salvar os homens, os pecadores, que rendesse aos seus pés e arrependesse para encontrar-se com Ele naquele glorioso dia. Este é o projeto de Deus e nenhum outro mais. Todos os projetos que os homens dizem que Deus tem para a sua igreja é mentira, é hipocrisia. O caminho da igreja é ser cheia da palavra, ser cheia do Espírito, viver firmada na palavra, andando conforme a palavra, vivendo a palavra, pregando o evangelho do reino, porque Jesus está às portas. A maior posição, a maior chamada na vida de um homem, um grande privilégio para um homem e uma mulher é ser chamado a ser pregador do evangelho, vivendo a palavra, vivendo o verdadeiro evangelho, dando testemunho de Jesus, ainda perseguido, ainda assim sendo morto, apedrejado, mas não abrindo mão da fidelidade ao Cristo a quem estamos servindo. A igreja que estamos vivendo hoje é uma igreja completamente diferente da igreja que, quando olhamos para a igreja dos apóstolos, era uma igreja unânime. Ela partia o pão, ela se perdoava, ela se amava, ela era perseverante nisto, ela era perseverante no ensinamento da palavra, que a Bíblia chama doutrina dos apóstolos. Ela era perseverante no que ela era ensinada, ela foi perseverante, ela foi unânime, ela foi perseverante no partir do pão, ela não era avarenta, ela não vivia em conflito e em confusão. A família se desfacelando por guerras de coisas daqui, quando as coisas daqui, nesta pandemia, muita gente trouxe à luz a ver que as coisas daqui não têm valor nenhum. Pois a vida, ela é tão importante, e a Bíblia diz que a vida é como um sopro. Outra expressão que eu gosto diz que é como a erva do campo, que nasce e logo murcha. E eu vejo tanta gente arraigado com as coisas daqui, abraçado com as coisas daqui. Eu não solto, e parece que se soltar vai morrer. Deixa eu mandar um recado para os que me ouvem, aqueles que confiam no Senhor.
Senhor. A Bíblia diz que é como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. O Senhor cuida dos seus fiéis. Deus não deixa faltar absolutamente nada para os seus filhos, pois aqueles que esperam no Senhor, a Bíblia diz que renovarão as suas forças. Há pessoas apavoradas, aperreadas, em desespero, querendo tomar alguma atitude precipitada, talvez para trazer um pouco de paz. Paz só há em Jesus. Aleluia. Meu conselho, Deus, entre na oração, porque Deus é poderoso para resolver a sua causa e lançar por terra toda a artimanha de Satanás que tem se levantado para destruir sua vida. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Uma palavra que recebo de Deus para você: assuma a postura de sacerdote e não se renda a caprichos malignos de quem quer que seja. Leia a Bíblia, estude a palavra, confie no Senhor e espere nele, pois está chegando a hora que a Igreja Santa vai ser arrebatada. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. O verso 21 diz que a mão do Senhor era com eles. A mão de Deus não deixa de ser com seus fiéis. Eles foram perseguidos, saíram de onde estava perseguido e foram para uma terra um pouco distante, e quando lá chegaram, eles estavam tão cheios, mas tão cheios do Espírito, que a palavra emanava deles, e eles tiveram o prazer de proclamar a palavra. Tem crente, tem pastores, tem pessoas que se diz pregadores do Evangelho, que a vida é murmurar e reclamar. Sabe por quê? Porque está vazio do Espírito, porque está vazio da palavra e não tem pregado o Evangelho por onde passa. Pelo contrário, a vida é uma vida de testemunho feio, doloroso, escandaloso, e para esses não tem resultado bons. Só tem resultado bons aqueles que são perseguidos, e apesar de suas perseguições, das crises que passam, das lutas que passam, disse eu para um missionário que falou comigo e reclamando das situações. Acho que ficou um pouco com raiva de mim, que nunca mais ligou. E eu disse para ele: mas esse é o papel de todos vocês missionários, quer dizer, não de todos os missionários, mas de alguns missionários, que diz que Deus chamou para a obra de missão, e quando chega na obra de missão, eu acho que eles querem que tudo seja mil maravilha, aplauso. Não, a obra de Deus não é isso, tem dificuldade, tem aperto, não é assim, não é aplauso, não é alegria, não, tem uma crise, pois toda a crise existe um desafio. Deus levou você para os desafios, vá desafiar, vá orar, no lugar de reclamar, no lugar de abrir a boca, no lugar de estar, vai buscar a Jesus, enche-te do Espírito, vai ganhar alma para Cristo, porque foi para isso que Deus lhe chamou. Quem tem ouvido, ouça. Amém, Jesus. Não, eu quero pregar o Evangelho. Você já teve essa semana tanta oportunidade? Não tive. Teve sim. Você esteve no supermercado, você esteve em fila de banco, você esteve em oportunidades em outros lugares que teve oportunidade. Você teve sim. Você não falou de Jesus porque você é um desocupado e vazio. Porque quem está cheio da palavra tem alguma coisa para falar. Quando esta semana alguém, pastor, eu posso lhe fazer 2 perguntas? Por favor, fique à vontade. E a pergunta foi palavra de Deus, foi assunto bíblico. E o meu assunto não é outro, é bíblico, seja em qualquer lugar, aonde chego. Se alguém me ouve, se alguém se dirige a mim, me pergunta ou diz alguma coisa, eu estou atento às oportunidades. Eu não fui chamado só para pregar no púlpito.
tudo. Eu sou chamado por Deus para pregar em todo o tempo. Se é no telefone, eu ministro a palavra de Deus. Se é um crente reclamador, dou-lhe umas 2 varadas. Se é um crente dengoso, leva a varada para aprender a deixar de ser dengoso. É o crente que reclama de tudo, vai levar uma varada se falar comigo. É o crente que está doente, vai receber um versículo consolador e uma oração edificadora que alcance o céu e que o céu tenha misericórdia e atenda para dar resposta. Se é um crente que com tudo não me toque, para mim não tem chamada de nada. Quem tem chamada de Deus é como um morão de porteira, leva pancada, mas está firme, leva pancada para lá, pancada de lá, mas está firme, aguardando as providências de Deus e a oportunidade que Deus vai dar para ser usado com eloquência, cheio do Espírito, porque não tem coisa melhor. Quem é chamado por Deus não tem tempo para mimimi. Quem é chamado por Deus, o seu tempo é oração, palavra. Quem é chamado por Deus, aonde chega, ele é tão cheio do Espírito, que ele não só aproveita para pregar o Evangelho, como ele chega. E quando ele chega, o ambiente é de perturbação, a perturbação desaparece, porque o Espírito de paz que está nele reina, domina todo o ambiente e todas as pessoas, de crente a não crente, deseja a presença dele. Quando você vê um crente chegar em ambientes, seja ele crente, seja ele auxiliar de trabalho, diácono, presbítero, evangelista, pastores, seja ele quem for, e muito mais quem tem senso de responsabilidade, que diz que tem chamada. Se é um pastor, pior ainda. Ele tem que ter comportamento pastoral, ele tem que chegar num ambiente trazendo uma paz, a paz que excede todo o entendimento, aquela paz que contagia o ambiente. Se esse tal chegar e não trouxer paz, trouxer confusão, contenda, perturbação, chamada de Deus nunca. Espírito de Deus na vida não tem, porque está vazio. É impossível quem está cheio do Espírito de Deus criar contenda, criar confusão e trazer perturbação para o ambiente. Quem tem o Espírito de Deus, Jesus, traz paz, traz tranquilidade. Convoco a todos que me ouvem, entre no altar da palavra e da oração, vai emanar de você palavra de Deus e espírito de paz, de gozo, de mansidão e de esperança. Amém, quem tem ouvido, ouça. Quem nunca viu um crente andar desesperado? Quem nunca viu um pastor andar com confusão? Aonde ele chega é contenda, é confusão, ninguém gosta, a família não suporta, os vizinhos, o povo onde trabalha não tem alegria, nem coragem de pregar porque não tem o espírito de paz. Alguém tem que olhar para nós, não, mas ninguém me falou nada, mas quando olhar vai ter que falar, porque vai dizer, tem alguma coisa em você aí, diferente. Aí pergunta, mas o quê? Não sei o que é, mas emana alguma coisa, sai de você, tem assim a linguagem do mundo, uma energia que é muito boa. Outros usam a palavra áurea, uma áurea, eu digo, nem é áurea e nem é energia, é o Espírito Santo de Deus que mora na minha vida. E eu quero dizer para você que se você quiser, tem também esta paz, esse espírito que invade o meu ser, quer invadir a sua alma. E o que faço? Você é crente? Não, eu não sou. Você é evangélico? Não, eu não sou evangélico. Eu sou salvo na pessoa bendita de Jesus, porque o que tem de evangélico, envergonhando o nome do evangelho, não é brincadeira. Eu não sou evangélico, eu não faço parte disso. Eu sou salvo. Eu fui chamado por Deus para ser salvo e pregador do evangelho, e aonde eu chegar, ser testemunha de Jesus.
Amém, Nunca Jesus. tomar Glória a atitudes Deus. Amém, precipitadas. Nunca ter pressa para fazer nada. Amém, Jesus. Porque quem tem o Espírito de Deus tem mansidão. Quem tem o Espírito de Deus tem temperança. Quem tem o Espírito de Deus sabe esperar na hora certa. Recebe aí esta palavra. Homem de Deus anda firme na palavra e anda debaixo de paz. Sabe o que nós somos? Portador de boas novas. Infelizmente, pelo menos eu só vejo muita gente, mas muita gente, dizendo que são pastores e pregadores, mas eles não são pregadores, instrumento de boas novas. Eles são instrumentos de acusações, de miséria, de desgraça, de tudo que não presta. Eles são portadores, mas de boas novas não são. Significa que Deus não os chamou, não tem com eles negócio e nem comunga com eles. Eu gosto quando a Bíblia diz que os anjos apareceram lá no deserto aos pastores e disse: eis que trago boas novas de alegria. Na cidade de Davi nasceu o Salvador. Amém, Jesus. Foi Glória uma a Deus. bomba Aleluia. atômica que explodiu no inferno e na terra. Ali estava o meu Salvador. Amém, Jesus. Jesus, meu Salvador. Deus. Anunciado pelos anjos. Nasceu o Salvador esta noite na cidade de Davi. Não tinha zap, não tinha internet, não tinha nada, nem rede social nenhuma. Sabe o que tinha ali? Poder de Deus. Glória a Deus. No primeiro anúncio, abalou as estruturas do inferno, do planeta Terra, dos reis, dos palácios, a ponto que forjaram perseguição para matar a Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa: aquele a quem Deus chamou, Deus prepara. A quem Deus prepara, Deus cuida. E de quem Deus cuida, vela muito bem e garante para dar vitória. Amém, Quem tem ouvido, Jesus. ouça. Glória A a mão Deus. do Senhor era com eles, verso 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. A notícia, a fama correu do que Deus estava fazendo com eles na igreja de Jerusalém, e eles queriam saber do que estava realmente acontecendo. A perseguição nunca foi impedimento para Deus operar na sua igreja, para Deus fazer. Muitos estão abrindo a boca e falando isso ou aquilo de perseguição. Isso é gente desocupada, que mentiram muito nos altares, que enganaram muito. Mas estão impedindo a gente ali de fazer isso. Então entre no altar com a igreja para ver se Deus não vai se levantar. Que Deus é esse que nós falamos? Que Ele é o Deus do impossível. Quando chega a situação impossível, aí a gente vai arrumar palavras para desculpa nossa de que não estamos no altar e de que Deus não está mais ouvindo a oração. Deus ouve a oração de quem lhe busca, de quem aquebranta-se diante dele. Mas a verdade é que a igreja está numa situação muito confortável. É tão confortável que os crentes estão tão mal acostumados que hoje, se a igreja tiver ar-condicionado, eu fico. Se não tiver, eu saio. Vou para aquela que tem. A cadeira está muito dura, os bancos estão muito duros. Vou para aquela que tem poltronas confortável. Tudo isso é muito bom, não é pecado não ter. Se tem, pode, ponha e os faça. Mas não é isso que alegra a Deus. Não é isso que empolga a Deus. O que empolga, o que alegra a Deus é uma igreja, é um crente que em meio às perseguições, ele não rende as suas armas, ele não se entrega, ele avança, porque ele sabe que Deus é com ele. Pode bombardear, pode falar mal,
pode se levantar o inferno, mas eu vou continuar pregando e fazendo a obra que me foi proposta a fazer. Amém. Quem tem ouvido, Glória ouça. a Deus. Se Aleluia. Deus chamou, Ele garante. A fama, e não foi má fama não, foi uma boa fama. Repete o versículo 22. E chegou a fama destas coisas Chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. que estava em Brasília, Em Jerusalém. que estava em Jerusalém. Que mais? E enviaram Barnabé até Antioquia. Quando eles souberam da boa fama, do que Deus estava fazendo, do que o Espírito estava convencendo os homens do pecado, da justiça e do juízo, se ouvia falar dos milagres que Deus estava fazendo, cura divina, salvação, transformações de vida, vidas sendo transformadas. Quando eles souberam, chegou esta boa fama, então eles enviaram a Barnabé. Que mais? O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Quando ele chegou lá, Barnabé, que viu o que Deus estava fazendo, exortou aos irmãos a permanecerem firmes. Este é o ensinamento da igreja. É ler a Bíblia, é ensinar a palavra. O mundo pode estar pegando fogo, o inferno pode se levantar, mas a igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro, a igreja santa que está aguardando o arrebatamento da igreja, ela precisa estar firme, abalizada na palavra, confiando em Deus, que Deus é poderoso para dar vitória. Amém, Jesus. A igreja não depende da força do governo. A igreja não depende do governo. A igreja não depende das leis humanas. A igreja que vai ser arrebatada, ela depende de Jesus, o seu Salvador. Amém, glória a Deus. Nesta Aleluia, terra, Jesus. ela precisa de ser cheia do Espírito. Os governos que assumiram e estão aí, que vá trabalhar. A igreja vai orar pela governabilidade. E o trabalho da igreja é pregar o evangelho e andar conforme a palavra. Não é a vergonha que nós estamos passando. A igreja sendo achacoalhada e debochada por causa de alguns líderes. Mas o tempo de Deus está chegando. E dias virão que vamos olhar e esta caste de gente não estarão mais na história. Porque está chegando o tempo em que Deus vai levantar os que não são para confundir os que são. A glória que vai aparecer na igreja, o glorioso avivamento que há de vir, está muito perto. Tem muita gente que já foi cortado da figueira há muito tempo e não sabe. Mas eu vou mostrar aqui que está cortado no próximo domingo. E louvamos a Deus para os que estão ligados na videira, que é Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Há muita gente pregando, há muita gente cantando, há muita gente fazendo, mas estão desligados da videira. Alguém me perguntou, a igreja vai passar pela grande tribulação? O senhor pode me responder? Eu digo, posso. E lhe faço a pergunta, qual igreja você está perguntando, que vai passar ou que não vai? Não, porque tem um ramo que diz que vai, tem outro ramo que diz que não vai. Não, eu acho que um está exagerando,
E o outro, em parte, está certo, mas é preciso definir qual é a igreja que vai. E eu tenho dito com muita firmeza e com muita alegria: a igreja que vai ser arrebatada e não vai participar da grande tribulação é a igreja santa. É a igreja que anda conforme a palavra. É a igreja que não tem slogan. É a igreja que não tem denominação. Ela está nela, na denominação. Ela está em todas as denominações, mas não se vê ela. Porque a noiva santa só Jesus conhece e só o próprio crente sabe que vai. Mas agora todos dizem que vão, mas nem todos vão, porque eu já falei aqui, havia 10 virgens, todas eram virgens, vestiam iguais, todas tinham lâmpada, as lâmpadas estavam acesas, mas só 5 entrou na borda com o noivo. Porque a grande diferença daquelas 5 era que 5 das 10 era que 5 tinha reserva de azeite. E eu pergunto, qual é a sua reserva? O que você tem feito para fazer reserva? Tem lutado para a santificação? Tem lutado para andar conforme a palavra? Está lutando para dizer e dizer sim com verdade: ora vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando. E não é uma lenda, não é uma história, nem isso está ultrapassado. Jesus está voltando. Para quem está observando a sua palavra, quem tem ouvido, ouça. E começou a igreja a espalhar-se, e quando Barnabé chegou lá, falou para eles que eles permanecessem firme. O segredo é estar firme. Por isso que a Bíblia diz: portanto, amados irmãos, sede firme e constante e abundante na obra do Senhor, pois o vosso trabalho não é vão no Senhor, tem uma recompensa. Eu não posso dar crédito à pessoa que vem para o púlpito, abre a Bíblia, prega uma palavra muito bonita, mas no meio da família não tem valor de nada, porque o comportamento não é nada. Pelo contrário, traz perturbação para a família. Aí eu faço a clássica pergunta: onde está o Espírito de Deus na pessoa que estuda a palavra, que conhece a palavra? Por isso que muitos dizem: você é muito forte quando... Não sou forte não, apenas eu estou dizendo o que está escrito na palavra. Ou nós falamos o que está escrito, ou nós vamos falar o quê? Eu não vou estar mentindo num púlpito. O púlpito é para se falar a palavra e dizer: conviva, quer saber quem é a pessoa, conviva com ele. E a gente começa a conviver, que diga as mulheres casadas, os homens casados, que sabe muito bem que vive com a pessoa anos e anos, e vejo quando tem uma surpresa. Os jornais estão aí estampados, mostrando os escândalos evangélicos, porque pessoas imbuídas pelo título de pastor e pastora, mas quando o título não leva ninguém para o céu. Pessoas que, porque se acha que é pastor, aí é consagrado e já sai gritando para todo mundo: me respeite que eu sou pastor. Quem quer ser respeitado, respeita. Quem quer ser considerado, considera. Quem quer ser visto, seja humilde e veja os outros. Quem quer ser valorizado, valorize os outros para ser. Esse é o grande erro e o declínio de muita gente, é que já chega querendo aparecer que é, e na verdade não é nada. Porque quanto mais a gente se humilha, mais o Senhor aparece. E quando o Senhor aparece em nós, nós somos honrados, amados e respeitados. Deixa eu mandar um recado: título não leva ninguém a lugar nenhum, senão ao inferno. Porque Ló tinha um título. E o título que a Bíblia diz que Ló tinha, a Bíblia diz que o título de Ló era esse: o justo Ló. Ele tinha o título e Deus não tirou o título dele. Ele ficou com o título, mas olha o fim. Olha a história de Ló, olha o fim de Ló e olha os descendentes de Ló.
Eu tenho falado muito aqui a respeito da lei da semeadura. Tem pessoas que ouvem e não está dando ouvido. Não imagina o que vai colher. E eu tenho que dizer para alguém que está me ouvindo, eu vou estar vivo, porque não vai demorar a colheita. A colheita, ela é certa de quem semeia. Examine o que está semeando, porque se semear, vai colher. É uma lei divina. Não me chama para colher o abacaxi, porque eu não plantei abacaxi. Agora, se você planta semente de amor, prepare-se para colher, ser muito amado. Agora, plante semente de contenda e de confusão, porque contenda e perturbações e confusões vai colher. Quem tem ouvido, ouça. Deixa eu dizer aos santos que estão me ouvindo, porque todos que ouvem a palavra de Deus é de Deus. Guarde esta palavra e tenha zelo em semear boas sementes. Não espere que ninguém tire você deste alvo. Quem tem ouvido, ouça. Ele ensinou, ele despertou que eles permanecessem vivos, firme na palavra. Verso 24. Porque era homem de bem. Porque era homem de bem. E cheio do Espírito Santo e de fé. Olha, Barnabé era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Todo homem de bem, ele é cheio do Espírito Santo. Ele é um homem bom, ele não é avarento, e ele é um homem cheio de fé. Repete. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Se uniu ao Senhor. Sabe como é que nós pregamos o Evangelho? Com a nossa vida, com o nosso comportamento. A nossa família precisa ver Jesus em mim e você. Porque os que não ainda estão servindo no Evangelho, estão escandalizados com crentes que vêm para a igreja, canta, ora e prega, mas não dão testemunho de verdadeiros cristãos. E o que a gente ouve no dia a dia é isto, e diz que é crente. E outro vem e diz, e é pastor, imagina se não fosse. Os escândalos ultimamente são tantos que entrei no mercado e na porta do mercado estavam 5 homens conversando e o assunto não foi outro. Foi o rasga-rasga de nome de pastor, porque eu vi o estampado nos jornais e eu vi um dizer, aqueles a quem a gente deposita confiança e acredita estão fazendo pior do que os outros, são tudo da mesma laia. E não vem dizer que é calúnia, que é isso, que é aquilo, não. Que a polícia não vai me buscar em casa para me prender, não, e a igreja aqui pode ter tranquilidade disso. Que eu não vivo roubando ninguém, nem enganando ninguém, nem mentindo, e nem fazendo nada. Eu venho pregando a palavra do Senhor, e visitando e orando e pelos necessitados, e trazendo palavras de santificação e de preparação para nos encontrarmos com o Senhor. Quem tem ouvido, ouça. Verso 25. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Partiu Barnabé para Tarso, buscando a Paulo, e partiu para Antioquia. Que mais? E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Sim. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Naquele tempo, eles passaram, quando Barnabé trouxe a Paulo para ajudá-lo na Antioquia, vamos lá, você vai ensinar a palavra e vamos ensinar. E eles passaram todo o tempo ensinando aquele povo a palavra de Deus. Uma das coisas que eu tenho alegria é de ensinar. E louvo a Deus que por onde passo eu deixo o marco de azeite
e não é de escândalo, nem de confusão, nem de soberba, nem de vaidade e nem de interesseiro e muito menos de avarento. Porque eu sei em quem tenho crido e eu estou esperando em Deus que tudo isso vá se acalmando. Graças a Deus, a igreja está orando, os santos estão orando e Deus está dando uma resposta na nossa nação, graças a Deus, e esperamos em Deus que as orações vai esmagar a força desse mal que se espalha e nós vamos voltando aos pouquinhos, nos adaptando e vamos estarmos juntos aprendendo a palavra do Senhor. Eu quero me dedicar, sim, ao ensino, porque Deus me entregou a igreja para ensinar. Não serei afoito nem atrevido de dizer aos irmãos, olhe para mim e me imite. Não, porque eu tenho minhas falhas, eu sou fraco, eu não sou um apóstolo Paulo, mas quando alguém diz a mim, pastor, e esta semana foi dito e está me assistindo, e eu ri muito pela forma e tal, e não respondi, mas eu respondo agora. Então, quem é que vai para o céu? Como é que está? A igreja que está reservada por Deus nesta terra, andando em santidade. E quem você perguntou? E qual é o homem que a gente possa olhar e tê-lo como exemplo, modelo para nós seguirmos? Eu quero te dizer que a Bíblia diz assim, você é pregador da palavra e sabe muito bem o que eu estou dizendo, que maldito é o homem que confia no homem, pois feliz é o homem que põe a sua confiança no Senhor. E o meu conselho é, olhe para Jesus. Quando você olha para Jesus, Ele é o modelo e o exemplo para nós seguirmos e alcançarmos os céus. Os homens estão aí, nenhum deles são dignos de nossa confiança, nenhum deles. Eles decepcionam na jornada, eles escandalizam na jornada. A palavra é tão boa, tão bonita, mas quando vai se ver, eles não vivem aquilo que eles ensinam. E por isso estamos vendo homens com os seus títulos, mas atrás das grades. Outros a um passo de entrar nas grades. Coisa que nós deveríamos sermos modelo e exemplo a ser seguido. Mas em meio a esta podridão, a este novo que nós estamos vivendo, ainda existe homens de caráter, mulheres de caráter, que estão no altar da oração, homens que estão orando, buscando a Deus, cuidando da sua família e aguardando de Deus para ser chamado para o sagrado ministério, porque já ministram a palavra do Senhor. E há outros que foram chamados, e há outros que foram escolhidos, e há outros que já foram usados, mas infelizmente estão sendo desligados da videira. É tempo de arrepender-se para dar frutos e frutos bons. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Verso 27. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. A igreja cresceu e a igreja já tinha mestre, doutores, profeta. Pastor Lá, o senhor não está exagerando não? Não. Capítulo 13, verso 1 e o 2. Na igreja que estava em Antioquia, a grande igreja, a maior igreja que estava na Antioquia, havia alguns profetas e doutores. A saber, o nome deles. Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Veja aqui, irmão, o nome de Saulo não está em primeiro lugar. Tem gente que pensa que o nome dele está em primeiro lugar, é importante.
Aqui é uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Quem é dirigido pelo Espírito Santo não faz nada para agradar a seu ninguém. Quem é dirigido pelo Espírito faz para agradar o Espírito, porque é o Espírito que convence, é o Espírito que batiza, é o Espírito que cura, é o Espírito que abre a porta, é o Espírito que consola, é o Espírito que enche. Quem é você? Repete. A igreja que estava em Antioquia tinha muitos mestres, a saber, número 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Alguns, não era só um, era alguns profetas e doutores, a saber, estava entre eles. Primeiro deles, Barnabé. Segundo, Simeão, chamado Níger. E Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, Sim. o tretarca, Sim. e Saulo. Sim. Saulo não fez questão de estar o nome dele na última lista. Coisa miserável que a gente vive hoje é que as pessoas sempre querem ser o primeiro. Sempre quer ser visto. Esta é a igreja que nós estamos vivendo nos dias atuais. Se eu não for pastor, eu morro. Se eu não for pastor, faço qualquer coisa para ser. Não sabe esperar pela hora, pelo tempo de Deus. Porque quando nós esperamos pelo tempo de Deus, esse trajeto que nós esperamos é o trajeto do amadurecimento. Aí há outros, não, eu faço qualquer coisa para ser ou para ter. É uma tristeza. Isso demonstra o esvaziamento do Espírito na vida de um homem. Verso 2. E servindo eles ao Senhor... Veja bem, depois deles falar, depois de dizer o que tinha na igreja de Antioquia, e dar a lista desses homens que eram mestres. Entre eles não havia disputa, pelo contrário, tinha neles dedicação a jejum e a oração. Escuta isso, verso 2. E servindo eles ao Senhor... Servindo eles ao Senhor... E jejuando, disse o Espírito Santo. Sabe o que é servir ao Senhor? Além da gente ter a nossa vida consagrada, libada na palavra de Deus de verdade, não de título, mas de verdade, andando conforme a palavra, ministrando. Eles ministravam na oração, eles ministravam a palavra, eles estavam orando e jejuando, servindo eles ao Senhor, que mais? E jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo só fala com quem anda conforme a palavra, aplica a palavra em si, vivendo a palavra. Eu não posso acreditar, e lá vai aí eu não posso acreditar num pastor que ministra a palavra e diz que tem dificuldade de perdoar. Meu amigo, é para você mesmo que falou comigo ontem. Mas eu não posso aceitar isso. Claro que eu dei um bocado de varada e disse que ia me ligar e não me ligou. Deve ter ficado com a raiva de mim, mas não tem problema não. Depois passa, aí volta de novo a amizade. Mas eu não posso acreditar no homem que dá estudo bíblico, que ensina a obreiros, que dirige uma igreja, e que diz que tem dificuldade de perdoar, e que perdoa, mas não gosta da... Aí eu digo, você é hipócrita, porque você ensina o que você não vive. Eu sei, meu amigo, que perdoar não é fácil. Eu sei que tem hora que dá vontade da gente torcer o pescoço da pessoa e jogá-la no rio Tietê.
Mas a gente não foi chamado para isso. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê todo o sofrimento de Jesus por causa dos meus e dos teus pecados. E foi lá na cruz que ele perdoou, e diz a Bíblia que pegou o meu e o teu pecado, lançou no mar do esquecimento e dele não se lembra mais. Você é hipócrita. Pode passar 2 meses e 3 sem me ligar para mim, mas você é hipócrita. Viva a palavra, estude ela para você antes de ministrar, porque se continuar, vai ser torado pelo meio. Vaidade, rancor, ódio, soberba leva à queda do homem. É o muito amor que nós temos que alcançamos de Deus a multidão das suas misericórdias. Quem tem ouvido, ouça. Deus não se curva a nenhum de nós. O senhor é muito duro. Não, eu não sou duro, eu só estou respondendo, mostrando a diferença da igreja dos apóstolos para a igreja de hoje, porque o que tem de gente hipócrita nos púlpitos, ensinando uma coisa e vivendo outra, ensina a doutrina hoje e por causa de um interesse mamônico lá na frente, então começa a desfazer tudo que ensinou. Não, eu não adoro a Mamon, eu adoro a Jeová, que é supridor das minhas necessidades e jamais vai fechar a porta para quem prega a palavra da verdade. Pelo contrário, ele abrirá as portas e jamais me venderei até que ele venha. Eu não posso me vender, porque se alguém me lançar um grande valor, eu vou dizer, eu posso receber, mas me vender não posso. Eu vou continuar pregando isso aqui, porque eu nasci comendo esta palavra, vivendo esta palavra, e eu vou partir para o céu vivendo esta palavra. Eu não vou abrir mão disso aqui. Eu não posso me vender porque já me compraram. E quem me comprou está sentado no trono de glória. Amém, o meu preço é muito alto, é muito caro. Custou a morte de um santo por amor a mim. Ele morreu, ele me comprou, ele me remiu, ele me resgatou, ele me garantiu. E eu vou subir para o céu. Vou subir para o céu sem ira, sem mácula, sem ódio, sem revolta. Vou chegar lá pela misericórdia dele. E se o inferno se levantar, ele me defende. Amém, Jesus. E se as portas se fechar, ele disse, eu sou a porta. Ele é a minha porta. Então, porta não está fechada para quem serve a Deus. Ele disse, eu sou a porta. E se não tiver caminho, ele disse, eu sou o caminho. E logo quando ele diz, eu sou a porta, ele diz assim, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. E encontrará pastagem, isso aqui é alimento, e descanso para a sua alma. Pode ser que aqui eu tenha perturbações e tenho, tribulação e tenho, e guerra e pressão, tem, e denúncia tem, e calúnia tem, e desprezo tem, mas um dia esse corpo tomba e o espírito voa para o seu dono, aleluia, entrando Jesus, pelas portas. Que apesar de tudo, nós temos alegria, amém, e paz. Jesus, glória a Deus. Não aleluia. É o muito dinheiro, não é o palacete que nós moramos que nos traz paz. O que nos traz paz é Cristo Jesus na nossa vida em evidência. Por isto, aquele versículo, a paz que excede todo o entendimento, não combina para qualquer crente, só combina para quem é crente de verdade, porque não temos e olhamos e ficamos assim presos, e olhamos assim, preso no bom sentido, preso nas situações, e olhamos de um lado e de outro e dizemos, como vai ser?
e o Deus dos céus dá uma ordem e tudo obedece o seu comando. Amém. Sabe Glória por a quê? Deus, Porque meu Pai. crente Aleluia, de verdade Jesus. não olha para Mamon, não se curva diante de Mamon. Crente de verdade se curva diante de Deus e sabe que Deus é provedor de todas as nossas necessidades. Sempre foi e vai ser. Então ele é a minha porta, é o meu caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém há de ir ao Pai, senão por o caminho que é Jesus. Quem tem ouvido, ouça. A igreja que estava em Antioquia era uma igreja que tinha mestres, doutores, disse o nome de todos eles, e agora a Bíblia diz que eles, servindo ao Senhor, orando e jejuando, disse o Espírito Santo. Falou o Espírito Santo. O Espírito Santo fala com quem ora. O Espírito Santo fala com quem jejuma. O Espírito Santo fala com quem tem coração aquebrantado. O Espírito Santo fala com quem tem paz. O Espírito Santo não fala com quem é desesperado, com quem vive na agonia, com quem vive na agitação. Há pessoas que são tão agitadas que aonde chega perturba. Onde está o Espírito Santo? Disse o Espírito Santo, falou o Espírito Santo. E o que foi que o Espírito Santo falou? Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Mas, irmã, eu queria que o versículo fosse assim. O versículo está muito perfeito. Apartai-me, disse o Espírito Santo. Falou o Espírito Santo. Apartai-me, tem uma versão que diz agora, a Paulo e a Barnabé. Não é isso? É, a Barnabé e a Saulo. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Repete aí. Apartai-me a Barnabé e a Saulo. Por que o Espírito Santo não disse primeiro apartai-me a Paulo e depois a Barnabé? Ele está me dando, daqui eu tiro uma lição, que nome primeiro não é importante. Importante aqui é a unidade. Tanto faz primeiro, como segundo, como terceiro, como quarto e como quinto. Diante de Deus, quem ora e quem jejuma não busca essas coisas. É exemplo. E não adianta vir com hipocrisia. Repete, irmã. Disse o Espírito Santo. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Aí eles fizeram um grande banquete, uma festa, uma churrascada. Foi um derramamento de churrasco, de carne, de frango. De frango Jerusalém, de carne Jerusalém. E comeram e beberam. Foi isso? Não. Aparta-me, disse o Espírito Santo, aparta-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Que mais? Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, jejuando e orando, a igreja era uma igreja que orava e jejuava. Crente tem que aprender a orar e a jejuar. Agora, orar e jejuar sem obedecer e sem viver a palavra é passar fome e perder tempo. Porque tem que andar conforme a palavra, aí entra no altar da oração e do jejum para ter resposta de Deus na vida. Quem tem ouvido, ouça. Tem pessoas que têm a língua grande. Tem pessoas que não amam, não perdoa, depois quer jejuar. O meu conselho, vai jejuar não, é melhor se consertar para depois orar e jejuar. Porque orar com raiva do outro, intrigado do outro, odiando o outro, não eu vejo. Por quê? Fulano me fez esse e esse mal, pois eu vou lá agora, dar um abraço nele sim. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, dá um abraço aqui, vem cá. Eu não preciso nem pedir perdão, sabe por quê? Porque a minha vida tem que ser uma vida exemplar, uma vida de perdão dia após dia. Eu sei que não é fácil, mas eu vou para a oração e digo, Jesus, tira essa lixaria de mim, porque não é fácil, eu sou humano, eu sou homem,
homem, mas tire esta praga que quer me atingir, mas abundante em mim o teu Espírito é grande, e o Espírito invade o meu ser, e não tem ira, nem cólera, nem coisa nenhuma, e eu posso olhar para o irmão e dizer, e abraçá-lo e conversar, e mesmo que me lembre do que ele fez, do que ele disse, mas não dói mais. Sabe por quê? Porque está sarado em mim, tem o Espírito da verdade que me santifica. Quem tem ouvido, ouça. Esse Espírito Santo. E outra coisa aqui que eu quero trazer aos irmãos. Barnabé e Paulo já eram ministros da palavra, já pregava a palavra, mas agora o Espírito Santo decidiu a que fosse separado Barnabé e a Saulo para a obra que ele tinha chamado. Às vezes a gente está fazendo um trabalho na casa de Deus, mas Deus tem algo maior com a gente. Nós estamos fazendo um trabalho, estamos obedecendo a Deus até o tempo que Deus quer. Quando chega aquele tempo, irmão, eu não fico mais nem uma hora. Eu atendo o chamado de Deus, eu atendo a ordenância de Deus, porque eu não vivo sem Ele. Amém, glória a Deus. Sem Ele eu não vivo, não tenho condição de viver. Aparta-me, é feliz o homem e a mulher que é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. É feliz o homem que é cheio do Espírito. Aparta-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, o despediu. Que mais? O 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia. Não, assim esses enviados pela igreja, Não. enviado pelo pastor da igreja. Não. Foi escrito assim, assim esses enviados pelo Espírito Santo. Deixa eu mandar um recado para um santo, que foi enviado por igreja e depois foi desprezado. É fora do nosso país e foi desprezado. Não importa. Eu sei que o Espírito Santo lhe chamou. Eu sei que você está em luta, em batalha, em guerra, em peleja, mas vá cuidando das almas que Deus entregou nas suas mãos. Amém. Alimente, avance. Eu sei que a pobreza é grande, eu sei que a crise é grande, mas continue orando, continue firme na chamada, continue trabalhando, porque o melhor lugar para a gente estar é no centro da vontade de Deus. Não adianta você estar numa mega igreja, sendo protegido e cuidado pelaquela igreja, quando você não está no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é você estar fazendo aquilo que Jesus chamou. Meu amigo, irmão, faz a obra de Deus e Deus vai continuar cuidando de você e nada faltará para você, assim diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Despediram eles em jejum e oração. Que mais? E estes enviados pelo Espírito Santo. E esses enviados pelo Espírito Santo. Desceram a Seleucia. Desceram a Seleucia. E dali navegaram para Chipre. Dali navegaram para Chipre. Que mais? E chegados a Salamina. Sim. Anunciavam a palavra de Deus. Sim. Nas sinagogas dos judeus. Anunciaram a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. Que mais? E tinham também a João como cooperador. E tinha João como cooperador. É o que nós somos, viu? Cooperador. Tem gente que se agarra com o título, não se agarra com isso não, se agarra com o Espírito Santo. Enche do Espírito Santo que já chega a chamada de Deus e o convite de Deus para você. Tenha certeza absoluta. Essa é a hora que Deus está levantando novos obreiros, novos pastores, novos, e quando levantar-se, toma força para fazer a obra do Senhor e não temas. A bondade de Deus para todos que me ouvem. Que mais? E havendo atravessado a ilha até Pafos, sim, acharam um certo judeu mágico. Sim, aí acharam um certo judeu mágico. Falso profeta. Repete.
E havendo atravessado, Repete o versículo. Acharam um falso judeu, o quê? mágico, O que mais? falso profeta, O que mais? chamado Barjesus, Sim. O que é que aconteceu? o qual estava com o procônsul Sim. Sérgio Paulo, Ele estava com o procônsul, Sérgio Paulo. O que mais? varão prudente. Sim, varão prudente. O que mais? Este, chamando a si Sim. Barnabé e Saulo, Sim. procurava muito ouvir a palavra de Deus. Ótimo. O que mais? Mas resistia-lhes Elimas, Sim. o encantador. O encantador resistia à palavra de Deus, porque sabia que a palavra de Deus incomoda. E Deus não envia nenhum de nós para fazer uma obra sem incomodar. Quando nós vamos a um lugar que entregamos uma mensagem de Deus e você observa que você incomodou, é porque Deus lhe levou naquele lugar. Tem gente que está incomodado, mas eu fui chamado para isso. Quem tem ouvido, ouça. E eu vou incomodar o inferno, como Paulo está incomodando. O que mais? Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome. Assim interpreta o seu nome. Ele é encantador, o nome dele. O que mais? Procurando apartar da fé o procônsul. Sim, procurando apartar o procônsul da fé. O que mais? Todavia Saulo, que também se chama Paulo, Sim. cheio do Espírito Santo, Todavia, o Saulo que se chama Paulo, cheio do Espírito, não é vazio não do Espírito Santo? Não, cheio do Espírito Deus Santo. não envia ninguém vazio. Deus não chama ninguém vazio. Tem gente nos altares vazio. O que prega o povo não entende. O que ministra o povo não recebe. Porque está vazio. Quem tem ouvido, ouça. Está vazio. Pode ter estratégia, pode criar, mas está vazio. Mas tem um lugar chamado altar, a fonte de Deus para ser cheio do Espírito Santo como Paulo. Mas Paulo cheio do Espírito Santo, o que mais? E fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia. Oi, mas segure aí. Quando acabar, o pessoal diz que eu sou duro. Não sou. Eu acho uma pessoa muito dócil, eu me acho muito manso. Vocês não viram nada. Escuta aí o que foi que Paulo disse. Vê o que Paulo disse. Paulo olhou para o sujeito e eu vou dizer para algumas pessoas, viu? Vem me peitar. Paulo disse o quê? Ó filho do diabo. Não é porque você é muito fina. Paulo disse assim: ó filho do diabo. Porque com o diabo, irmão, não se fala mansinho, se fala gritando: ó filho do diabo. Foi o que ele disse. Cheio de todo engano. Cheio de todo engano, porque todo filho do diabo tem engano. Engano no falar, engano no olhar, engano no jeito. Está sempre querendo enganar. Irmão, eu louvo a Deus. Nesta pandemia, eu não vi a pandemia. Acredita, os irmãos, não vi. Porque eu trabalhei tanto que eu estou exaurido fisicamente. Mas mergulhei no altar da oração. Eu nunca vi um Deus tão glorioso como ultimamente tenho visto e tenho ouvido, tenho observado, estou entendendo, compreendendo o querer majestoso desse Deus tão grande. Uma afinidade, um discernimento de longe, no silêncio. Você compreende. Eu só estou te dizendo, mergulha no altar da oração e do jejum, porque o Deus que se revela a Paulo, se revelou a Paulo, se revela a mim e revela-se a você. É só mergulhar no altar da oração, ele está nos chamando para isso. Quem tem ouvido, ouça. Filho do diabo, espírito cheio de engano e de confusão. O que mais? E de toda malícia. E de toda malícia. Inimigo de toda a justiça. Olha, ele era filho do diabo. Por ser filho do diabo, Paulo disse, ele é inimigo de... Ele tem engano. Ele é... Malícia. Malícia existe nele. Pessoas maliciosas. Pessoas que traçam o mal para derrubar o outro. Para matar o outro. Isso é falta de Deus na vida.
Tem esse espírito de engano, é filho do diabo, é a Bíblia que está dizendo, não sou eu não. Paulo está dizendo que aquele sujeito era o filho do diabo. Nós temos todas as nossas fraquezas e todos os nossos defeitos, mas nós não podemos ter esse comportamento, porque este comportamento é satânico, é maligno. Repete o versículo, irmão, o versículo. Ó filho do diabo, Ó filho do diabo, cheio de todo engano cheio de todo engano e de toda malícia, e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, inimigo de toda justiça. não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor. Quer dizer, não cessa de perturbar os santos do Senhor, as coisas que são de Deus. Observe vocês que estão me ouvindo e analise com quem vocês estão convivendo. Porque a gente só sabe quem é a pessoa quando você quer saber a pessoa quem é. Observe o comportamento dessas pessoas que estão perto de você. Para discernir o diabo nele, descobrir quem é o pai dele, porque ele tem um espírito de engano. Escape! E não vem com essa, não, eu sou muito bonzinho, muito misericordioso. Não, para o filho do diabo não tem misericórdia, não. É cheio de engano, de mentira, de perversidade e de crueldade. Não, senhor. O que mais disse Paulo? Eis aí, pois, agora, contra ti a mão do Senhor. Eis aí, pois, agora, a mão do Senhor contra você. O que é a mão do Senhor? E ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Ficará cego sem ver o sol por algum tempo. Então eu não sou ruim, eu sou uma pessoa boa. Eu não estou pregando duramente, eu estou dizendo o que diz a Bíblia. Para a gente enganadora, para a gente mentirosa. Irmãos, se eu não tiver, eu não tenho, mas se é para ter, e eu preciso estar enganando a A, B ou a C, eu não vou enganar. Eu vou permanecer sendo o que eu sou, porque eu sei que Deus cuidará de mim. E é o que eu transmito para você. Seja o que você é, não se venda. Ande com a verdade, na verdade, e você vai ver Deus quem é por você. Porque o enganador, o filho do diabo, um dia se revela e um dia a mão de Deus vem contra ele. Isto quer dizer a colheita, a semeadura. Que mais? Ele ficou cego. Isso. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor. Contra ti a mão do Senhor. E ficarás cego. Sim. Sem ver o sol por algum tempo. Sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Deixa eu dizer um recado para a igreja do Senhor, que recebi do Senhor esta semana. Observando esse texto, o Senhor disse a mim que o avivamento que vai vir é pessoal, o grande avivamento é pessoal, e esse avivamento é Deus trabalhando em nós, na sua palavra. Com a sua palavra, Ele trabalhando em nós, vai nos aquebrantando e nos aquebrantando diante dEle, e a gente vai se moldando à palavra dEle, e neste avivamento, estas autoridades que Deus deu aos apóstolos, vai vir 2 vezes mais nos últimos dias da igreja na terra. Porém, Ele vai dar um sopro no meio da sua igreja e muita gente vai desaparecer. E atenção, não pense que é só os idosos, não. Eu estou falando de liderança. Tem tanta gente novinho que não vai ver para contar a história, que está pensando que vai, mas não vai, porque Deus não conta com revoltosos. Porque Deus não conta com maliciosos, porque Deus não conta com perverso, porque Deus não conta com gente má. Tem pessoas que são mal, perverso, com sua índole maligna, e Deus não conta com essa gente. Deixa eu dizer uma coisa,
dentro das igrejas, Deus tem as suas reservas. Pode estar o vento soprando e os escândalos e as pessoas perguntando o que vai acontecer. É a videira sendo balançada e os frutos vai cair, muitos frutos, mas os frutos novos vão surgir. Deus está levantando homens e mulheres dominada, quebrado, moído, traçado por esta palavra e edificado nela, para fazer a obra dos últimos dias. Quem tem ouvido, ouça. Continue, minha irmã, para encerrarmos. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, Sim. creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Os escândalos que liderança estão dando e que alguns crentes são instrumentos de denúncias que não são, alguns crentes que não são porta-voz de boas novas, só são porta-voz de mal notícia. Aconselho os santos, não entre neste barco, porque nem ficará impune o praticante e nem vai ficar impune aquele que anunciou a mal notícia. Nenhum e nem outro ficará impune, porque haverá juízo de Deus e justiça de Deus sobre a terra. Mas aqueles que se preservarem, lá vai mais outra palavra, não se desculpe, não se justifique, deixe que Jesus justifica a sua causa. Não fale nada que Jesus lhe falou e lhe revelou. Deixe tudo com o Senhor e aguarde o tempo que ele vai chegar. Quem tem ouvido, ouça. O procônsul viu e viu o cumprimento da palavra. Creu, foi salvo. Amém. O que vai acontecer na igreja dos últimos dias é um poderoso avivamento, que barreira denominacional não será mais o impedimento. Não haverá mais essa história, a minha denominação, a minha igreja, porque na verdade nós não somos dono da igreja, a igreja de Jesus, a igreja quem cuida dela é o Espírito Santo. Nós somos o instrumento que Deus usa por misericórdia, seremos usados por Deus para uma obra tão poderosa, que do mais simples ao mais poderoso e elevado, homens na posição que ele assuma, vai ver Deus na vida da igreja. O ataque vai ser grande do inimigo contra a igreja, mas a igreja estará transbordando do Espírito, porque ela vai mudar o comportamento dela daqui para frente. Deixa eu dizer uma coisa, a igreja no Brasil, não é só a igreja, a verdadeira, eu estou falando da verdadeira igreja, eu não estou falando da igreja bagunçada, eu estou falando da verdadeira igreja, pastores do Brasil, pós-pandemia, homens sérios e compromissados, estão voltando para a origem desta palavra. Esta palavra de Deus é absoluta, e eu vou ver pastores abrindo a boca e muitos vão dizer assim, mas aquele era tão mansinho, deixou de ser. Mas ele pegava uma palavra tão doce, agora deixou de entregar. Agora é mensagem com fel para o povo acordar e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E Deus vai começar a usar gente cheio da... E não só usar, viu? Deus vai começar a mudar gente em casa. Escuta o que eu estou te dizendo. Deus, mas não vai ser mudado assim, dormir e acordar, não. Deus vai começar a quebrar. Quebra daqui, quebra dali, quebra de lá, quebra de cá, fecha uma porta aqui, fecha outra porta lá, e vai quebrando, e vai quebrando, e vai quebrando. Ai Deus, mas você não quer ser pregador? É, vai ser quebrado, e vai ser quebrado, vai ser quebrado, vai ser moído quando tiver pó ou caco. Aí Deus faz do caco o pó, e do pó Deus faz um novo vaso para ser usado. Mas ninguém vai escapar da quebradeira de Jeová. Então, um conselho que eu lhe dou, se não quer ser quebrado,
começa a se quebrar agora na presença gloriosa de Jesus, porque o que Deus tem para fazer com a igreja, Ele tem pressa e Ele vai fazer. Louvo ao Senhor pelo ministério que me deu, pelo ministério que chamou, pela coragem que me deu e pela responsabilidade e a determinação que eu tenho e que eu não tenho medo de dizer a verdade a ninguém, porque eu não devo a ninguém, eu devo ao Senhor Jesus toda a minha vida e eu vou continuar pregando a palavra do Senhor, porque quem me chamou não foi homem, foi Deus que me chamou e não estou no ministério colocado por homem, eu estou colocado por Deus e estou dirigindo a igreja de Deus. A igreja não é minha, eu sou o pastor, eu estou pastor da igreja, eu estou pastor na igreja, porque o pastor da igreja é Jesus, eu estou pastor da igreja, eu ministro a palavra para a igreja e ando com a vida exemplar diante da igreja que dirijo. Não tenho medo de ministrar a igreja que dirijo. Eu dirijo a igreja do Senhor com tranquilidade, com caráter e com segurança, até o dia que o Senhor me falar e disser a mim, chegou o tempo. E quando Ele disser, chegou o tempo, estará com certeza tudo organizado para a igreja andar muito melhor do que anda comigo. Por quê? Porque Deus tem sempre melhor para a sua igreja, porque Ele é o dono da igreja, e a igreja é dele, e a noiva é dele, e Ele peleja pela noiva. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meus amados, vamos orar por fazer a sua obra agora. Sublime e eterno e adorado Mestre, querido Pai, nós estamos na Tua presença, nós pedimos ao Senhor a Tua bondade, a Tua misericórdia e a Tua graça. Te compadece de cada um de nós, perdoe os nossos pecados. Ah, Senhor, palavra, pensamento, obras e ações, nós somos Teus filhos, visite aquela família enlutada, para dar a graça para eles passarem o seu luto fortalecidos na fé, na graça, na esperança e na força do Teu poder. Pai bendito, escute o nosso clamor, visite a Tua filha que está enferma, que fez os seus exames neste final de semana, põe a Tua mão para lhe dar saúde, pois Tu és médico por excelência. Pai bendito, visite a todos os pedidos de oração, Senhor, aqueles que estão enfermos, precisando de um milagre, Senhor. Ajude aqueles que precisam de paz dentro do seu lar. Abençoa aqueles que precisam de uma providência e de uma porta de emprego, Senhor. Abre a porta, fortalece, concede a Tua graça, ó Deus eterno. Deus em quem temos crido e estamos confiando em Ti. Estamos certos da Tua providência e da Tua ação de Deus. Pai, escute as nossas orações, Te agradecemos porque estás dando resposta sobre esta pandemia que nós estamos passando. Te louvamos porque estamos passando, Te louvamos porque estamos vivos, Te louvamos porque nos dará vitória para a glória do Teu nome. Abençoe a nossa nação, dá vitória à nossa nação, visita os lares nesta tarde, dá vitória a cada um dos Teus filhos na tarde deste dia, na noite deste dia, na madrugada deste dia, no amanhecer do dia. A Tua mão permaneça estendida, mão poderosa, mão que sara, mão que consola, mão que exorta, mão que edifica, mão poderosa, mão de Jesus, o Cordeiro Pascual, Cordeiro Santo, Cordeiro imutável, doleire da canácia, Cordeiro que me envolve a dama sobre a vara.
por de quem de rei o forgue, de canassuti relamaciar, cordeiro que trabalha no limite o de camaciar, que peleja por aqueles que são fiéis e estão aguardando, por aqueles que crê no poder e na operação dos teus milagres. Visita nesta tarde, visite a todos os pastores que vão pregar a tua palavra esta noite. Usa, enche para entrepiar-se. Ressuplere-me quem destere da raça. Via cama suple-me via séria. Meu Deus, vem nos fortalecer na fé, na graça, na esperança e na força do teu poder. Renova nossas forças. Renova as nossas forças e nos concede a tua graça para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo na face da terra, e todos dizem amém. Que Deus abençoe. Que os irmãos tenham um feriado abençoado por Deus. Ore ao Senhor pela nossa nação e que amanhã os irmãos estejam com suas famílias em casa. Almoce, tome seu café, almoce, lanche, descanse. Tire o dia para estar em harmonia, em paz. Evite conflitos, evite discussões. Estejam juntos, porque a melhor coisa chama-se a unidade. Perdão é uma coluna principal nas nossas vidas, como salvo, como cristão, que vamos morar nos céus. Que Deus abençoe a todos, que Deus ajude e recompense a todos com bênção dos céus. Um feriado abençoado e uma semana abundantemente abençoada pelo Senhor. Amém. Ouviram dois piranhas machos
Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país.